Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Revolução NBS, que é uma parceria entre o PSEG e a BR Carbon para subirmos a régua, para qualificarmos os profissionais que atuam no mercado de carbono. E hoje vamos falar de um tema que não é sobre soluções baseadas na natureza, não é necessariamente crédito de carbono, mas atua em paralelo e em sinergia aí na proteção dos ecossistemas naturais. Vamos falar sobre os impactos antrópicos do plástico, né? Do despejo do plástico, como é feito os impactos e também como que nós podemos mitigar esses impactos e falar sobre os créditos de plástico. Para isso, estamos com um especialista aqui, o Gabriel Ruski Freitas. Por favor, Gabriel, fique à vontade, se apresente. Olá, pessoal. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui compartilhando o que eu tenho visto já há alguns anos. Eu sou oceanógrafo por formação, formado aqui na Universidade de São Paulo. Fiz meu bacharel com produção primária na zona costeira da região de São Paulo. Fiz meu mestrado no Japão, também com ecossistemas costeiros, do qual é até interessante vinculado aqui ao tema. Muito da minha pesquisa lá acabava levando a microplástico, né, porque a gente tinha uma base na frente da Baía de Tóquio que ficava tirando fotos de plâncton em tempo real e muitos desses plânctons eram microplástico. Voltei para o Brasil, depois do meu mestrado, entrei em consultoria e ao longo do tempo eu me vi dentro do mercado de crédito de carbono e então crédito de plástico, que é onde eu estou aí já há algum tempo me aprofundando e aprendendo conforme o processo, que é um mercado muito novo, né? Então está em expansão conforme a gente fala, né? Então é um prazer estar aqui, estou à disposição para conversar, trocar ideia, tudo relacionado ao tema. Obrigado, Danilo. Maravilha. A gente que agradece, Gabriel. É muito bom contar com especialistas, com os profissionais aí que apoiam essa nossa iniciativa. E, Gabriel, aproveitando então dessa sua experiência internacional no Brasil, no Japão, suas pós-graduações aí, e que você está atuando agora no mercado de plástico, eu queria que você falasse um pouco, aterrissasse a gente aqui um pouco nesse universo do plástico, né? Como que isso funciona? Qual o impacto? Quais os desafios? Quais as potenciais emissões? O plástico tem alguma influência, por exemplo, com mudanças climáticas? Né? Queria que você ambientasse tanto no cenário Brasil como no contexto mundial. Vamos lá, é sempre bom dar esse contexto, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que a gente vai estar falando aqui de resíduo plástico, né? Resíduo plástico que vem muito em função de uma falta de gerenciamento do material plástico e de uma produção exacerbada. Então, aqui a gente não está enxergando o plástico como vilão, tá? Mesmo porque a gente tem uma estrutura hoje em dia de vida em que eu até convido qualquer um aqui a olhar a sala que as pessoas se encontram e perceber onde que não tem plástico, né? Praticamente tem, seja diferentes tipos de resina, diferentes tipos de composição, vai ter plástico na sala, tá? Então, todo o contexto aqui vai ser em função do resíduo plástico, tá? A gente vai falar um pouquinho também da produção de plástico, mas a gente está falando muito mais na parte de crédito, na parte de resíduo, né? No momento que ele já está está no mercado em si, né? Já é um resíduo. Então, só para trazer alguns números para dar essa dimensão aqui dessa crise causada pelo resíduo plástico, tá? A gente tem 450 milhões de toneladas sendo produzidas de plástico ano, 450 milhões, tá? E tem uma expectativa de dobrar isso até 2040. Isso no mundo, 450 Globo, milhões de... globo, mundo, Tá. mundo, toneladas, tá? 200 milhões de toneladas acabam virando resíduo, tá? Neste período de ano. Você tem plástico de, usando o termo aqui, longa vida, em que uma tela aqui de computador tem plástico, ela fica com a gente muito mais tempo. Mas tem aqueles plásticos de uso único, né, que acabam virando resíduo logo depois do primeiro uso. Tá? Então, quando eu falo 200 milhões de toneladas ano de resíduo, é mais focado nestes. Tá? Então, produção, resíduo e reciclagem. Né? É sempre bom dar uma ideia aqui do percentual de reciclado no globo. Né? A gente não está nos 10%. Né? São 9%, uma média global. Então, considera-se aí regiões em que recicla-se muito mais e regiões em que não se recicla nada. Tá? Então, a média global está em 9%. Este é o primeiro ponto aqui do cenário. Tá? O segundo isso
tudo isso que eu falei são taxas anuais, né? Quando a gente olha no que já existe de resíduo plástico no meio ambiente, tem estimativas aí na casa de 9 bilhões de toneladas, que se chama de legacy plastic, né? Aquilo que já está no meio ambiente. Então, aquilo que, por mais que a gente cesse a produção de plástico e, por consequência, o resíduo dessa produção, ainda tem muito trabalho a ser feito porque já tem muito plástico no meio ambiente, tá? Quanto que é a estimativa que existe na natureza já? 9 bilhões. 9 bilhões de toneladas. Me parece até pouco, se você acabou de falar que anualmente é produzido cerca de meio bilhão e de que 200 milhões são despejados de maneira não adequada, me parece. É Se que, para, é que isso em 10 anos. acaba sendo aquilo que está na natureza. Tá? A gente não está olhando muito para aterro. Tá? Então, você tem aterro sanitário, acaba sendo uma destinação tida como adequada, mas quando eu falo desses 9 bilhões, é aquilo que está na natureza. Realmente está em rios, está em oceanos, está até em paisagens aí, né? No ecossistema terra em si. Tá? Sim, que inclusive já se tornaram nanoplásticos, já estão dentro dos Exato, organismos biológicos, etc. Né? exato, exato. Então, a gente tem esse desequilíbrio entre produção e gerenciamento do resíduo. Tá? Então, produz muito, não se tem muita atividade com o que se produz. Tá? Então, a parte de coleta, ela é precária, a parte de reciclagem, ela também é precária ou inexistente, dependendo da região. Tá? Então, existe uma necessidade absurda de investimento nessas duas atividades, coleta e reciclagem, que aí eu consigo jogar até para uma média aí de uma estimativa de US$ 1 trilhão ano, para fazer com que todo esse plástico mal gerenciado seja gerenciado da maneira correta. Tá? Então, existe uma demanda por financiamento absurda para resolver esse problema. Então, tudo isso é questão mundial. Né? Quando a gente vai para o Brasil, a situação também é um pouco complicada, né? Digamos assim. A gente tem, no Brasil, 60% como destinação adequada, então aí entende-se aterro sanitário como destinação adequada, e 40% como destinação inadequada. Né? A gente tem quase 3 mil lixões ainda funcionando. 2.500 a 3 mil lixões funcionando no Brasil. Né? E lixão praticamente é meio ambiente. Né? Você não tem aquela captação, toda aquela estrutura de engenharia que um aterro sanitário tem. Então, isso é um problema que se passa de ano após ano, né? Porque estaria na esfera municipal, mas o problema permanece. Então, só para entender um pouquinho do como, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, né? A reciclagem do Brasil, a média também é para baixo de 10%, tá? A gente pode colocar até 4%, pensando em outros tipos de resíduo também, além do plástico. Mas isso difere muito se a gente fala de resíduo de plástico tipo 1, que é PET, HDPE, que é plástico tipo 2, até aqueles são 7 tipos de plástico. Né? Até aqueles plásticos multicamadas, que é bandejinha, quando a gente vai comprar carne, você tem uma bandejinha que você tem vários tipos de plástico. E aí você tem dificuldades diferentes em reciclar aquele tipo de material. Então, cada um tem um tipo de mercado. Então, a reciclagem a taxa de reciclagem de PET é uma. A taxa de reciclagem do material composto é completamente diferente. Praticamente reciclagem quase zero. Tá? Então, não sei se deu para entender o contexto mundial, o contexto Brasil, em termos da poluição causada pelo resíduo plástico. Deu sim, Gabriel, deu para ter uma ideia. Eu queria entender, além desse efeito nocivo que nós já conhecemos pela mídia, né, dos nanoplásticos, que inclusive a gente nem sabe o efeito disso ainda no médio e longo prazo, né, desses nanoplásticos que já estão sendo encontrados no nosso cérebro, em tudo quanto é lugar. Queria saber, e sobre emissões de gases do efeito estufa? Existe algum impacto aí dentro das mudanças climáticas relacionados ao plástico? Só um ponto sobre essa questão do microplástico, né? Acho que é interessante comentar, porque saiu uma notícia agora, recentemente, que um rio aqui do litoral de São Paulo, ali na região de Santos, foi classificado como o segundo rio mais poluído em termos de microplástico do mundo, né? Perdendo só para Bangladesh. Então, e aí esses microplásticos, eles são ou gerados a partir da degradação do macroplástico, ou são microplásticos que foram estruturados como micro desde o início. Né? Então, em tinta tem plástico, né? Em têxtil tem plástico, tudo microplástico. Tá? Só para
entender essa diferenciação, que não é tudo que vem da degradação do macro, mas também tem muito microplástico que é constituído desde o início. Então foi uma notícia Eu, recente que eu até quis compartilhar que me assustou. Eu não sabia que sim. aqui a gente tinha algo tão pesado nesse sentido. Né? Onde está despejando. É microplástico, então eu diminui É, muito a partícula, né? Chamei de nanoplástico, não está tão decomposto assim a é, partícula. o termo utilizado é microplástico, É, mas eu entendo que também tem nanoplástico. Eu não estou nessa linha tão aham. aprofundado, mas também pode se falar. Nessa questão de climática, né, emissão de gás de efeito estufa, estima-se que a produção de plástico está em torno de 4% do total de emissões de gás de efeito estufa. Então, produção e conversão a partir de combustível fóssil. Né? A gente tem que lembrar que plástico vem do óleo, né? É refino, né? Então vem da extração do óleo. Então, para mim, é um pouco impacta esses 4%. É alto, né? Nossa, é muito alto. É, Isso a nível global, né? quatro por nível global. cento das emissões anuais de gás de efeito estufa são É, devido à indústria do plástico. Porque o é, plástico, só para entender, o plástico ele é derivado do petróleo, né? exato, E para exato. sua produção, ele envolve algum tipo de combustão, de emissão direta? De onde vem essa emissão do plástico? Do próprio refino, né? Você tem que chegar nos petroquímicos, né? Que então se tornam plástico, né? Estou simplificando bem aqui o processo, mas o próprio refino, né? Extração refino que traz o petroquímico e chega no plástico em si, você tem a emissão ao longo desse processo, né? Então, e aí tem também até se fala muito na mídia, né? E muito pode-se pensar até que a produção de plástico pode ser um plano B para a indústria de óleo e gás, né? Porque dado tem uma pressão constante em função da crise climática, em função do combustível em si. Então, pô, a gente produz aqui e produz aqui. Vamos então focar nesse aqui que não estão olhando com muita clareza ainda, tá? Mas, enfim, acho que é interessante comentar isso também. Como se fosse uma alternativa de demanda? É isso? É, é Certo. isso, exato. E aí você tem diversas substâncias nesse plástico, né? E é até o que você comentou antes, esses efeitos nocivos que estão sendo estudados também conforme a gente conversa aqui. São mais de 10 mil substâncias químicas encontradas no plástico e algumas, tipo, se não me engano, são 20 ou 25% já se comprovou que tem efeitos nocivos na saúde, né? Tanto do ecossistema quanto de nós, ali, porque a gente está interligado com o ecossistema. Você tem a biomagnificação, você tem a bioacumulação, e a gente, querendo ou não, a gente está conectado, né? Não é só o peixe que vai sofrer no assunto, né? A gente tem bastante coisa aí conectada com essas substâncias também. Sim. E aí, pensando um pouco agora nessa política do plástico, né? A gente sabe, eu pelo menos sei mais dessa questão da política climática, que começou lá na Rio 92, teve protocolo de Quioto, Acordo de Paris, tem todo aí um consentimento e metas, cada um com seus países, com as suas metas de mitigação e etc. Eu queria que você trouxesse um pouco esse histórico de como que são feitos, né? Existe uma conferência do plástico, quais são os acordos, desde quando isso existe, como que funciona essa política aí de mitigação dos efeitos nocivos do plástico? É muito relacionado com o que eu comentei, que conforme a gente conversa, a estrutura se forma, né? Então, em 92 não se falava sobre, no 2015 a Acordo de Paris também não comenta nada, Montreal também, 22 também não se comentou nada. Começou-se a conversar a respeito com um tratado sobre o plástico, tá? Isso foi ano passado, existiram 5 reuniões, né? A última foi até em novembro na Coreia do Sul, com a United Nations, aí, as Nações Unidas, capitaneando essas conversas para justamente chegar aí num instrumento internacional vinculante com o objetivo de tratar o ciclo de produção, o ciclo de vida do plástico como um todo, né? Então, tanto na questão de produção, quanto na questão de o que deve ser feito, pode ser feito, na questão do resíduo, do plástico como resíduo. Então, é super novo, né? E esperava-se ter nessa reunião em novembro um final, né? Um finalmente. Não conseguiram chegar em um acordo, né? A gente começa a ver similaridades com as demais cúpulas climáticas, né? Assim, tem um ponto pendente, né? Então, estamos caminhando para mais um aí, vai ser o 5.2 que o pessoal está falando, ainda tem
abertura de data e local, mas as conversas continuam, né? Não chegou em acordo em termos de produção, né? Muito do que era esperado no tratado era para diminuir um pouco a produção, né? Até nesses plásticos que de uso único, primariamente falando, né? Então, só pode falar. E esses tratados de plástico, eles têm uma conferência exclusiva ou é tratado dentro da conferência de clima? Não, a conferência exclusiva é Tá. o tratado sobre o plástico, é o Plastic Treaty, que foi até abreviado para INC, International, enfim, mas é focado em Uhum. plástico, Entendi. na crise causada pela Tem uma poluição plástica. conferência que é recente, então eu imagino É, que de maneira anual ou bianual as partes vão começar a se encontrar aí é. né? Acho que essa é a previsão, né? Foram 5 encontros ano passado, Ah, esperava-se chegar num acordo, não conseguiram, então vai ter, acho que até no primeiro semestre vai ter mais um, e espera-se que não caia essa morosidade de chegar num acordo, espera-se que chegue a ser algo quanto antes, né? Acho que ninguém tem intenção de ficar conversando sobre isso por 20 anos, né? Em 20 anos a gente vai dobrar a produção de plástico e não necessariamente aumentar a capacidade de gerenciamento desse resíduo plástico. Então a ideia é fazer alguma coisa agora. é, mas eu entendo que depois tá no processo ainda de discussão e organização dos mecanismos, né, de mitigação, mas uma vez estabelecido vai ter ainda muito processo, né? Com Eu falo certeza. isso pensando na conferência de clima que nós temos, na conferência de biodiversidade, né, as COPs. Então, né, a coisa existe aí há muitos anos e a tendência é continuar existindo, né? Porque não são problemas fáceis, né, de Uhum. resolver. Existe muito interesse e muitas questões complexas aí. Aí eu Toda certeza. queria que você entrasse aí agora, Gabriel, um pouco nas teorias, né? Como é que de fato o crédito de carbono ele entra dentro Crédito de de plástico. isso, o crédito de plástico. Como é que o crédito de plástico ele entra em princípios, né, de waste zero, economia circular, aonde que entra essa coisa do crédito de plástico? Para daí a gente primeiro entender esse ecossistema, qual que é a parte teórica, os conceitos, para daí a gente entrar depois, de fato, nos mecanismos de elegibilidade, adicionalidade, Uhum. padrões, auditoria, etc. Beleza, não, vamos lá. Então, primeiro a gente falou do problema, né, quantidade de resíduo no meio ambiente, o que está se falando aí em termos de cúpula climática, e muito do que se fala em cúpula climática, nível global, são teorias que, de economia circular, que a ideia é você sair desse modelo linear de produção, do extrai, produz, usa, joga fora. É até interessante que a gente coloca o resíduo nosso lixo aqui na porta de casa, e milagrosamente ele desaparece toda terça e sexta aqui em casa, né? O reciclável é terça e sexta aqui, eu vejo, não está mais lá. Não necessariamente eu sei para onde vai, eu sei porque eu fui atrás para ver, mas não é algo comum, né? Não é algo que a gente tem noção se que é realmente feito com aquilo. Então a ideia é sair desse modelo linear para um modelo circular, né? Então a ideia seria mais usar, reusar, reciclar e valorizar, né? Então é sempre tentar buscar entender o resíduo como um recurso e não necessariamente este produto como lixo, né? Estou simplificando bem aqui a ideia, mas então economia circular e essa ideia de zero waste que você comentou é justamente essa ideia, né? É reusar, reciclar, reutilizar, reinterpretar, reduzir, né? A gente questionar os próprios padrões de consumo, se é realmente necessário ter uma nova peça de roupa que foi lançada semana após semana, né? Até a indústria de fast fashion está sendo bem criticada nesse aspecto, porque coleção de roupa, a cada semana você tem uma nova e não tem guarda-roupa que aguente isso. E você tem plástico nas roupas, né? Só para dar um exemplo desse. Um exemplo para mim é bem gritante, né? Esse fato de consumo desnecessário. Então, o crédito de plástico ele vem muito nessa questão de estruturar cadeias de reciclagem, ou seja, fazer com que esse resíduo consiga ser reciclado, e também estruturar toda uma infra de coleta, né, para fazer com que esse resíduo não vá parar no meio ambiente.
né? Então, o crédito vem uma maneira para financiar essas atividades, tá? Dentro desse conceito macro de economia circular, a gente tem essa parte do design do produto, né? Então, a intenção seria como é que a gente consegue estruturar um produto em que ele consegue ter um reuso mais fácil, ou ele consegue ter uma reciclabilidade mais alta, né? Ao invés de simplesmente pensar na estética do produto, sem necessariamente pensar no se ele vai conseguir ser reciclado ou não, por ter aquele pigmento que deixou a garrafa rosa, né? Então, o conceito de economia circular ele pega os dois lados, tá? É sempre ter uma visão sistêmica da coisa, né? E o crédito entra mais em segunda parte. Como é que a gente trata o resíduo, né? Porque a gente faz com que esse resíduo se torne um recurso e volte para a cadeia produtiva e seja de novo uma resina que possa ser incorporada à garrafinha novamente. Legal, Gabriel. E quais são os atores, assim? Existem agências internacionais, empresas, ONGs que são focadas ou que têm um impacto significante aí, significativo nessa questão, né, do plástico? Com certeza, e diversas e cada vez mais aparecendo e diversas de peso, né? Tem a Ellen MacArthur Foundation, né, começou a falar muito sobre resíduo plástico, começou a trazer toda uma nova economia do plástico, que basicamente é o que a gente acabou de falar, de repensar o uso, de repensar o design do plástico do produto e pensar também na questão do que fazer com o resíduo. A própria IUCN também tem toda uma task force voltada para plástico, poluição causada pelo resíduo plástico. Vou citar alguns nomes aqui, porque são várias, todas com o seu peso específico e com o seu nicho também específico. Então, tem a ISWA também, que é a International Solid Waste Association, que fala muito de resíduo como um todo, mas tem cada vez mais falado de resíduo plástico. Tem a Oceana, né, que a gente tem uma representação muito forte aqui no Brasil também, que foca muito em resíduo plástico dos oceanos. Tem a questão tem todo um grupo da Prevent Waste Alliance, que até que nós da EcoCircle a gente faz parte, que é um grupo de várias entidades e corporações que estão entendendo a problemática e estão conversando a respeito. Tá? Então, é até interessante comentar que eles liberaram um guia e aí vai ser o link para a nossa próxima conversa, um guia dos requisitos mínimos para você estruturar um programa de certificação de crédito plástico. Então, lá eles tratam questões de adicionalidade, questões de transparência. É super interessante, foi lançado recentemente, né? De novo, para ver como está em expansão o assunto, né? E até o Banco Mundial também liberou todo um guia que fala dos diferentes tipos de standards, né? Diferentes tipos de regulamentadoras, e onde que a gente consegue ver transparência, onde que não, onde que é auditoria de terceira parte, onde que não, e dar uma ideia de futuro, né? Muito do que a gente falou em termos do que o crédito pode fazer para ajudar, para arrumar a situação, e muito do que o crédito pode fazer, tanto agora quanto no futuro, né? Então, citando alguns nomes, tá, de peso, pelo menos que é como eu enxergo. Legal. Bom, agora que você já contextualizou um pouco o impacto do plástico no Brasil e no mundo, falando um pouco dessa política, que eu fiquei impressionado agora, é super recente, né? Esses acordos internacionais e mecanismos que estão sendo criados. Falando um pouco dessa teoria de economia circular e Waste Zero. Vamos entrar de fato agora na questão do crédito de plástico, né? Queria que você falasse como é que constrói um raciocínio de linha de base, né? Qual que é a adicionalidade de um crédito de plástico? Ele está compensando o quê? Para quem? Né? Como se constrói uma linha de base? Enfim, vamos ir aos poucos entendendo aí como que funciona essa questão dos créditos de plástico. Vamos talvez entender quem que é o comprador desse crédito, né? Por que que existe esse mecanismo de mercado, né? Então, alguém tem que comprar, né? Senão, você perde todo o propósito de ter a estrutura. Então, uma vez que a gente tem empresas em que tem plástico em sua cadeia produtiva, tá? E essas empresas fazem a pegada de plástico do seu processo produtivo. Assim como inventário de carbono, existe a pegada de plástico, né? Então, grandes marcas de refrigerante, por exemplo, sem citar nomes aqui, mas acho que aí já fica bem claro na cabeça, né? Elas conseguem estimar o quanto de plástico
é produzido, né, através do produto delas, né? O produto está envasado em algo, é uma garrafa ali. Então, esse seria o primeiro ponto, pegada de plástico. Existe algumas frentes, né? Existe essa pegada de plástico, existe uma questão regulatória, então uma pressão para que algo seja feito com essa garrafa uma vez que ela está no mercado, que aí vem muito vinculada à questão de EPR, né? Que é Extended Producer Responsibility, responsabilidade estendida do produtor, que aqui no Brasil isso está amplamente escrito e estruturado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, aquele que produz, ele é responsável pelo resíduo, né? Tanto ele que produz, quanto os demais agentes da cadeia, né? A gente tem até uma outra questão de enxergar que seria responsabilidade compartilhada. Então, eu e você, ao consumir aquele refrigerante, a gente também tem responsabilidade naquele processo de gestão daquele resíduo, né? Então, voltando, né? Então, pegada de plástico, existe uma questão de obrigatoriedade, existe uma questão reputacional, né? Então, sabe-se essa pegada de plástico, sabe-se que tanto de tonelada é liberado no meio ambiente, né, por ano. Então, a empresa vai lá e estabelece metas, tá? Então, eu vou fazer com que tudo que eu vou lançar no meio ambiente de plástico, eu vou lá e compenso de alguma maneira. Ou metade do que eu lançar no meio ambiente, eu vou lá e compenso de alguma maneira, né? Então, ele pode fazer tanto internamente, então ele começa a reestruturar a composição daquela garrafa, tá? Esse seria um exemplo. Ou ele faz externamente, ele financia um projeto e vai lá e coletou tal resíduo plástico e reciclou tal resíduo plástico. Mas calma aí, você falou em lançar no meio ambiente, lançar no mercado, criar um plástico É, novo, porque desculpa, que lançar no meio ambiente parece que o cara já está fazendo o eu descarte, entendi. o descarte não ideal, né? Parte do pressuposto que é obrigação de todo mundo fazer o descarte adequado, seja num assentamento, né? Não, mas Enfim, erro meu, é tá, lançar no mercado, né? Então tá. ele tem uma garrafa tal, constituída de 100% de resina virgem. Uma Então, perda, né? 100% de resina virgem. Então ele pode falar, não, então eu vou começar a fazer 50% de resina reciclada nessa composição. Se a tecnologia permite. Também tem essa, você tem dificuldades tecnológicas para fazer com que a dureza da garrafa permaneça, né? Então, não é simplesmente o querer, você tem alguns obstáculos tecnológicos para conseguir utilizar a resina reciclada naquela garrafa, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é disponibilidade da resina reciclada no mercado, né? Por mais que ele tenha a meta de fazer toda a minha produção com resina reciclada, não se acha no mercado porque não tem reciclagem acontecendo nesse nível para substituir 100% do que ele deseja. Então, está aí uma outra demanda para fazer com que mais reciclagem aconteça, né? Não é simplesmente o cara pode interromper, manda ver, Dani. Né, só para contextualizar para quem está ouvindo, né, essa questão da resina, assim, então a resina é a matéria-prima para produzir o plástico. Então, eu, como vendedor de plástico ou consumidor, eu preciso de um plástico que pode vir de uma resina virgem. A resina virgem é aquela resina que está sendo usada pela primeira vez, que é diretamente derivada do petróleo ali, do processo que eventualmente a gente quer evitar. E tem a resina reciclada, que é aquela resina que é oriunda do processo de reciclagem. Aí você estava explicando que a demanda por plástico é maior do que a oferta de resina reciclada. É Exato, isso? exato, Falta exato. resina reciclada e eu imagino também que o processo de reciclar, ele é mais caro ou mais barato? Uma resina virgem, ele é mais caro ou mais barata que uma resina reciclada? Esse é o ponto. Então, tem uma carência de resina reciclada no mercado, e aquela que está no mercado, ela é mais cara que uma resina virgem, né? Então, você pega alguém que tem lá na garrafa dele, né? É uma empresa. Por que que ela vai pegar uma resina que é mais cara, sendo que a resina virgem é mais barata, né? Então vem por muita questão reputacional, né? Existe uma pressão do público, uma vez que ela publica a meta idealmente tem que ser alcançada, né? Mas aí a gente já viu alguns casos em que se a meta é publicada no ano passado, muda-se a meta do nada, 50% de composição de resina reciclada. Passou o ano,
10% agora, em função justamente do valor da resina no mercado, da disponibilidade da resina no mercado. Então é algo muito fluido, vai, digamos assim, é algo meio, É. Eu aprendi recentemente que isso a gente chama isso daí do mercado elástico. O né? mercado ele é de acordo com a viabilidade da pessoa conseguir comprar e com a oferta também e com o preço. Se o crédito de plástico está muito alto, o cara fala, não vou comprar, né? E isso acontece com o crédito de carbono, né? O cara fala, o crédito de carbono está muito grande, não vou comprar agora, vou deixar para depois. Agora agora o preço tá baixo, então eu vou comprar. É um mercado elástico, não é um mercado inelástico, ou seja, onde existe já uma exigência de fato do cara comprar aquilo, né? Eu queria que você fizesse só um parênteses aqui, aproveitando que a gente está falando disso de exigência. Existe uma espécie de alguma regulação ou é totalmente voluntário ainda essa questão de o cara compensar? Porque só para. Eu entendi que o cara ainda usa dentro da sua cadeia de plásticos derivados de resina virgem e não a Uhum, resina reciclada, e por isso, eventualmente, ele pode comprar créditos para compensar a sua resina virgem, né? uhum, Ah, uhum. mas existe alguma exigência legal ou ainda é muito voluntário para comunicação e etc? Existe. Europa lidera até esse aspecto, de ter um percentual mínimo de resina reciclada na composição de novas garrafas. E Brasil vai atrás, né? Mas em termos de exigência em si, que você tem a obrigação e você tem a fiscalização desse enforcement, seria mais Europa. Mas existe, né? E a ideia do tratado é justamente trabalhar isso também, né? De uma maneira global. Né? Como é que a gente consegue chegar nessa exigência mínima de conteúdo reciclado como um todo, né? Não só em Europa, mas também na Europa, mas também em outras regiões do globo, né? Então, só para contribuir também no outro ponto, o crédito, ele vem, que eu até lembrei, isso faz muita diferença. Ele vem para estruturar mercados, né? Uma coisa é a gente falar de PET, que já tem um mercado de reciclagem estruturado, você já sabe o valor daquele fardo. Fardo, quando eu falo fardo, é o conjunto de sucata de garrafa plástica, tá? Sim, aquele quadradão que a gente vê Exato. assim, É. Isso é um tipo de plástico que já tem mercado, já tem comprador, já tem quem forneça, já tem toda uma estrutura. Você tem diversos outros plásticos que são os problemáticos, digamos assim, que são aqueles em que a reciclabilidade é baixa ou praticamente zero. Então, o crédito vem muito para isso também. Então, é instigar com que operações de coleta também peguem aquele plástico flexível e não só o plástico rígido. Instigar que sistemas de reciclagem, tecnologias de reciclagem também sejam focadas para esse plástico flexível. Eu dou exemplo do flexível, que é um dos mais difíceis de você trabalhar e é um dos mais comuns, né? A gente tem, cara, tem plástico flexível em tudo, né? Saquinho plástico, por exemplo, saquinho de supermercado. Então, e isso não tem um mercado desenvolvido ainda, né? No exemplo aqui do Brasil, catador não pega esse tipo de plástico, porque não tem mercado. Não vale a pena o esforço dele de fazer a atividade de coleta, porque na hora de venda não se paga. Ele vai focar no rígido, ele vai focar no plástico, no PET e no HDPE, que é o plástico 1 e 2. Ele não vai olhar para isso. Então você tem toda uma estrutura, vários tipos de plástico em que não são que se mantém como resíduo, não se enxerga como recurso porque você não tem mercado. Então, até dar um outro exemplo também, que eu fui recentemente, tive a oportunidade de visitar aqui no município de São Paulo, como que é feito essa parte da coleta seletiva, né? Simplificando, muito do que a gente acaba separando não necessariamente é aproveitado, tá? Porque não existe um mercado que faça com que estimule essa reciclagem desse plástico, tá? Diferente de garrafa PET, por exemplo. Então, isso é bom ter em mente também, estimula o mercado. Sim, então eu entendi que a compensação ela pode vir eventualmente de uma empresa que está consumindo muitos plásticos de resina virgem, mas agora você trouxe essa outra questão, que às vezes a pessoa pode estar consumindo também plásticos onde a sua reciclagem é mais complexa. Então ela pode também compensar Exato, dessa forma. Ela pode falar, exato. dentro da minha cadeia eu estou usando um plástico mais maleável, mais fino, onde o processo de reciclagem é mais custoso e menos comum, e eu vou comprar créditos para conseguir. Só que daí uma pergunta que eu fico assim,
eventualmente o cara está comprando esse tipo de plástico porque ele é mais barato. Será que daí, se ele vai ter que comprar o crédito, talvez ele fale, agora também, já que eu tenho que pagar o crédito para compensar o uso desse plástico que é mais barato, talvez agora eu vou usar o outro tipo de plástico onde a reciclagem é mais simples. Enfim, pode existir esse tipo de. O que você É, acha? esse tipo de como é feita a compensação, não tem, você não tem um padrão fixo que fale, ó, façam assim. É muito, tanto é que esse grupo que eu comentei, o Prevent Waste Alliance, chegou num ponto de falar, ó, vamos suspender um pouco a conversa nesse aspecto, vamos estruturar um pouco mais o mercado para então a gente chegar num consenso para falar o que pode se alegar de compensação. Mas esse exemplo que você deu faz total sentido, né? Então, se, se ela produz um plástico tal em que não tem reciclabilidade, né, por não ter tecnologia para aquele tipo de plástico, ou não tem um sistema de coleta que propicie que aquele plástico volte, ela poderia vir a compensar através da compra de créditos vinculado ao tipo de resina, mas não é a resina dela, não é a resina da produção dela. Então, isso abre espaço para questionamento. Eu concordo. E aí, quando que se vai investir nesse tipo de resina em si? Quando que ela vai tentar mudar aqui o que ela já faz? Né? Então, é um espaço bem aberto, viu, Danilo? No como fazer alegar a questão da compensação, o que eu consigo, em função da pegada de plástico, compensar com crédito ou não. Mas é uma discussão conforme totalmente aberta. Tá? Sim, sim, não, eu entendo. É algo novo e complexo, né? Então, eu imagino que Ah, muita coisa está sendo definida. E a adicionalidade, pelo que eu entendi, então, Gabriel, é como a resina virgem ela é mais barata do que a resina reciclada, a adicionalidade pode morar aí, né? De você conseguir ter o incentivo dos créditos para você, às vezes, conseguir colocar de maneira mais competitiva, talvez, a resina reciclada com a resina virgem. E o outro aspecto é que você já tratou, né? De que o custo para você reciclar alguns tipos de plástico é muito alto. Então, você uhum, precisa do incentivo, do uhum, crédito. Só estou tentando amadurecer aqui o racional de adicionalidade, né? Onde caberia a uhum. adicionalidade desse tipo de incentivo, né? Para a existência de um projeto de crédito de plástico. É, se tem algumas linhas, né, que entendem essa questão do que é adicional, né, como que a gente consegue falar, a partir daqui você é elegível para crédito, né? Então, até citando o programa que é o PWRS, né, o Plastic Waste Reduction Standard da Verra, eles têm uma estrutura de raciocínio de adicionalidade que é a seguinte: você tem uma taxa de penetração, né, vou explicar, que é praticamente o quanto que é gerado de resíduo sobre o quanto que é coletado. Você tem um percentual aí. Então, se você, na tua região, no teu projeto, você tem 90% 50% de coleta acontecendo, né, do total de resíduo que é gerado, isso está fora. Não é elegível para crédito de plástico. Por quê? Porque eles têm um marco ali de 20%. Tá? Isso é uma maneira de enxergar. Então, ele só estimula, a ideia de estimular a criação de um mercado é até 20%. Então, é em regiões em que realmente não tem praticamente gestão nenhuma de coleta e reciclagem, né? Sim, mas que não é prática comum, né? Não. Que não pode ser. Isso que você está trazendo é semelhante, assim, por exemplo, você quer fazer um projeto de pecuária regenerativa. Se Uhum. mais de 20% dos fazendeiros de uma determinada região já faz essa prática de uma pecuária mais regenerativa, você não tem adicionalidade. Então faz total sentido, de fato incentivar áreas onde a viabilidade, seja do que for, né, da reciclagem ou da gestão daquele plástico, ela não é comum, né? Entende-se que Mas acima de 20% já é prática comum, mas você acha que esse valor não está muito correto, 20%? O que você acha? não sei se correto ou não, mas você pega uma situação em que, tá, então vamos pegar 25%. Então, 25% é a taxa que se chegou ali, então você ainda tem 75% de melhora, de potencial de melhora. Então, por que que a gente não pode ter esse mecanismo de mercado para estimular com que chegue nesse 100%? Esse é um questionamento. Tá? Então, você pega aqui Brasil de novo como exemplo. Você tem quase 3 mil lixões ainda funcionando. Então, a parte de coleta, ela não é.
100%. Né? Ela tem, se você pega da minha casa aqui e vai mandar para o lixão, isso não é uma gestão adequada de resíduo. Né? Então, por isso que a gente tem 40% sendo mandado inadequadamente, 60% adequadamente. Então, esse percentual já inviabiliza projetos aqui. Né? O meu entender, que faria mais sentido, seria a gente pensar no seguinte: enquanto não for, enquanto tiver resíduo sendo coletado de maneira, ou não sendo coletado, né, cabe um mecanismo de mercado para instigar essa operação, essa atividade. Tá? Vai um pouco além da questão da prática comum, entendi teu ponto também, mas é só uma provocação, sabe? Então, reciclagem, mesmo exemplo. Enquanto a gente não reciclar 100%, eu acho que cabe um estímulo aí para fazer com que tenha mais reciclagem, que tenha mais estrutura de reciclagem, e não só 20% cravado não se fala mais. Tá? Então, a minha visão é muito mais voltada para EPR. Né? Então, a gente pensa nos 90% de adicionalidade, talvez. Sim, Enquanto você tem espaço para melhoria, cabe o mecanismo de crédito. Esse é meu ponto. sim. Faz sentido, mas ao mesmo tempo eu penso que eles tentam estimular aquilo que a princípio não é viável economicamente, né? Onde dentro do seu cenário de linha de base, aquilo não... O que queria acontecer na ausência do projeto, né? É aí que mora a adicionalidade, né? Sim. Aquilo não iria acontecer. Quando você parte, quando mais de 20% já está fazendo aquilo, é porque já existe uma oportunidade de mercado que talvez ainda não está sendo bem explorada. Né? Enfim, Uhum. eu estou tentando traduzir o racional por detrás desses padrões na hora de estabelecer isso daí, né? Que é de fato o que acontece para projetos de soluções baseadas na natureza. Né? É aquilo que você falou, vamos gerar um incentivo para que 100% dos fazendeiros restaurem as suas reservas legais e APPs e etc. Tá, mas no momento onde mais de 20% ou sei lá, 40% dos fazendeiros já estão restaurando, esse restante que ainda não restaurou tá vacilando, entendeu? Já existe um mecanismo de mercado, já tem um movimento. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu não sei no caso do plástico se muda, mas eu entendo um pouco também essa. Eu entendo o que você quer dizer, tipo, a gente precisa conseguir no 100%, chegar no 100%, mas eu acho que existe um pressuposto importante dos créditos, que é isso, a gente precisa conseguir realmente viabilizar onde não é viável. E se mais de 20% consegue viabilizar, é porque está faltando só uma organização de incentivo ali, de estratégia. Não sei. Eu concordo, concordo. Porque se falou, os fazendeiros estão comendo bola. Pode ser, mas e por que não estão fazendo? É mais no sentido de ter, talvez, esse crivo de 20%, algo mais fluido. Né? Então, talvez não fixar nisso. Eu concordo. Cria-se mercado. Uma vez que o mercado existe, então, teoricamente, tem incentivo para fazer com que aconteça. Mas e se caso não acontece? Sim. Né? Esse é o ponto. Isso aconteceu, por exemplo, na questão de energias renováveis, né? Placas solares, energia eólica. Tem alguns padrões que já não estão sendo mais aceitos. Alguns padrões não existem mais para geração de créditos, porque já se tornou um bom negócio, né? Já Sim. tem muita gente investindo em fazendas eólicas e solares, porque já entendeu que isso é um bom negócio e que não precisa mais do incentivo do crédito, né? Enfim. Mas aproveitando que a gente está falando desse aspecto dos padrões, eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, quais padrões existem hoje em dia, né? Você trouxe o exemplo agora desse da Verra, existem outras metodologias, outros padrões? Se puder dar um exemplo do que um eventualmente muda em relação ao outro, como é que está essa parte das certificadoras, etc. A gente tem a Verra, né? Todos eles são, de certo modo, recente. Né? Recente também, não de 20 anos atrás, mas também não deste ano. Né? Então, a Verra é muito grande nesse assunto. A PCX, que é Plastic Credit Exchange, que também está fazendo aí um sistema de crédito mais focado no Sudeste Asiático. Eles estão fazendo já antes da Verra, tá? Já estão com toda uma estrutura até integrada ao sistema de IPR das Filipinas, né? Que o padrão em si nasceu nas Filipinas. Tem uma outra certificação também que é bem conhecida, bem ampla, que chama OBP, que é Ocean Bound Plastic. Então, eles têm um crivo de instigar sistemas de coleta e reciclagem do plástico que está próximo
aos oceanos ou a corpos d'água, né? Então, por isso que se chama ocean-bound. Então, é aquele plástico que viria parar nos oceanos. Essas são as três maiores. Tem a BV Rio também, que lançou ali o CCM, que é o Circular Credit Mechanism, que aí foram dos pioneiros lá. Depois a PNRS em 2010, eles lançaram, se não me engano, em 2013, que foi uma estrutura, um sistema de crédito voluntário, né? Eles têm uma parte voluntária, tem uma parte também que dá para vincular a logística reversa. Então, essas são as quatro maiores. Você tem algumas outras que aí diferem um pouco nos critérios, né? Acho que é até interessante a gente passar um pouco pelos critérios, né? Aqueles requisitos mínimos que eu comentei. Em termos de transparência, acho que isso é um dos mais importantes, tanto na parte de carbono quanto na parte de plástico, né? Ainda mais na parte de plástico, quando a gente pensa que tem toda uma cadeia para fazer com que aquele resíduo vá parar no reciclador, né? Você tem desde lá do catador, né? Que é uma figura, socialmente falando aqui no Brasil, vulnerável, né? Ele fica nesse trabalho informal e a maioria do resíduo plástico processado em recicladoras vem do coletor informal, tá? Considerando o Brasil. Então, isso é muito importante também mencionar aqui para todo mundo ter ciência. Então, a transparência é muito importante. Como é que a gente consegue garantir que aquele catador também está recebendo o benefício do crédito? Né? Como é que toda a cadeia cresce no processo? Né? Então, transparência, né? Verificado por uma terceira parte. Né? Existem alguns programas, standards, em que eles mesmos fazem o issuance do crédito, então acaba sendo um pouco duvidoso, né? Porque você tem o teu regulamento, e você vai lá e executa o projeto, e você vai lá e emite o crédito. Né? Isso pode trazer dúvidas. Né? Na Carbono também tem frente assim. É rastreável, né, da origem ao destino, então aquele crédito é vinculado àquela tonelada de plástico que foi coletada naquela praia, naquela região por tal pessoa. Né? Tudo isso é muito importante. Então, e aí você tem mecanismos digitais de rastreabilidade que conseguem comprovar isso ao longo da cadeia. Obviamente, sem dupla contagem, né? Esse é o princípio de qualquer sistema de crédito, né? Tanto no pool ali de massa, de tonelada, quanto no pool de crédito. Então, a parte dos registries aí é muito importante também, né? Transparência eu já comentei, conformidade legal tem que estar vinculado com o que já é exigido legalmente na região, né? Impacto também é muito importante, porque é aí que a gente vai poder entrar até na parte do valor do crédito, né? Como é que você consegue traduzir naquele certificado o valor ambiental daquela coleta de resíduo plástico, né? E coleta e reciclagem. Sim. E só relembra, não sei se você chegou a falar, o que que é um crédito? Acho que não. A gente foi ainda, eu acabei não falando. O que que é um crédito de plástico? Qual que é a quantidade? No caso da Verra, tá? A interpretação, não a interpretação, mas a definição deles é uma tonelada de plástico coletada equivale a um crédito de coleta, uma tonelada de plástico reciclada equivale a um crédito de reciclagem. Então, a mesma tonelada, uma vez que o teu projeto propicia coleta e reciclagem, pode gerar dois tipos de crédito. Tá? Essa é uma definição com base na Verra do Plastic Waste, né, Reduction Standard. Outras certificações, no caso da PCX, da UBP, entendem que o processo como um todo gera um crédito. Né? Então, Processo de reciclagem de uma tonelada. coleta e reciclagem. Né? Para reciclar, De, de- alguém tem que trazer para você aquele material. tá. Então, mas é uma tonelada, sempre uma Uma tonelada tonelada de. também. Tá, Né? Existe um consenso aí que a tonelada é a unidade métrica básica e não quilo, né? É tonelada. tá. E aí, é viável? Esses projetos já estão acontecendo no Brasil? Já tem alguém gerando créditos ou pelo menos projetos em desenvolvimento para emissão de créditos? Como é que está essa Até situação? nessa parte do processo, né? Porque o processo em si de você estruturar um projeto é muito parecido com carbono. Você tem o desenvolvedor do projeto, você tem a certificadora, você tem a regulamentadora, você tem depois a certificadora, você tem o auditor, você tem essa estrutura é a mesma, só para deixar claro isso também. Não tem nenhum novo ente que venha a mudar um pouco o sistema. Na parte de mercado, né? O que já está sendo feito.
né? A Verra tem mais de 50, tem 50 projetos listados, nível global, 25 projetos registrados, né? Então, entre o listar, né, sabe muito bem, mas você lista, você tem auditoria e tal, vai, volta, vai, accuracy review, tem aquele vai e vem até o ponto que é registrado. E isso tem desde projeto na Islândia até projeto em Gana, na América do Sul tem alguns, Europa, comentei da Islândia, tem um também na Holanda, né? Também que é interessante. Isso é pela Verra. A PCX, ela tem muitos projetos no Sudeste Asiático, né? Muito vinculado ao que eu comentei daí do EPR, né? Mas ela tem também projetos, por exemplo, na Argentina, que tem a ver com pesca de plástico em alto mar. Então, a gente está caminhando por uma questão de qual que é o valor do crédito, né? Uma coisa é você propiciar a coleta de um plástico que já tem mercado numa cidade, outra coisa é você propiciar a coleta e reciclagem de um plástico que não tem mercado, que a reciclabilidade é super difícil, e a operação, então, vinculada a esse tipo de atividade demanda muito mais. Então, você tem variações de valor de crédito muito grande, desde US$ 100 até US$ 900 por tonelada. Então, é um valor que impressiona, né, a princípio, mas por ser, foi até o termo que você comentou, o mercado é muito fluido. Foi esse termo que você usou? Não, não foi isso. Foi um outro. A Não lembro demanda é agora. meio. Bom, enfim, você tem essa variabilidade muito grande, né? Elástica, a demanda é Elástico. elástica. Elástico. Você tem projetos que são encomendados desde o início, então você tem um off-taker já falando, uma empresa de cosméticos, eu sei que a minha pegada de plástico é tal, eu vou financiar um projeto de captação e reciclagem de plástico em alto mar na Tailândia. E eu compro todos os créditos gerados, né? Então, o preço que vem desse tipo de crédito é um pouco artificial, porque você já tinha um comprador logo no início, né? Ah. Então, Ou você tem seja, diferente. pode completar. Não, não, é isso, pode falar, gente. Você falou de projetos registrados, né? Só para deixar claro, registrado é aquele que já emitiu algum crédito, que de fato já passou por uma auditoria e gerou os créditos, né? Então, no Brasil, nós não temos nenhum projeto registrado, ou seja, nenhum projeto que gerou créditos ainda. Temos, temos, temos Temos? um, temos um, da Wise Ah, até. Eu tive contato com eles no início do projeto. Já passou por as etapas, né? Já foi auditado, sim, já e registrado. Então, eles estão na parte justamente. Não é muito fácil de encontrar essa informação se o crédito já foi vendido ou não, né? A Verra permite ali, foi registrado e o retirement, né? Se o crédito foi aposentado ou não. Até onde eu sei, o crédito não foi aposentado ainda. Então, não necessariamente aconteceu a comercialização do crédito em si, tá? Mas aí sim. eu não estou totalmente por dentro deste projeto em si. E essa metodologia que você mencionou da BV Rio, você está por dentro? Se alguém está usando, se foi utilizado no passado, deixou de ser usado, se o pessoal ainda está tentando, porque você falou que foi mais de 10 anos atrás, foi criado. Como é que está esse Co- padrão co- aí da BV Rio? Continua se utilizando, é uma metodologia bem interessante, bem renomada, né? Até o pessoal da Beaver participou do corpo técnico para ajudar no desenvolvimento da metodologia da Verra, tá? Então, continua se utilizando. Até é um dos maiores responsáveis pela quantidade de projetos na América do Sul. É o padrão Entendi. da BV Rio. Tá? Então, de fato, já existem projetos, da Verra ainda está uma coisa mais nova, pelo menos aqui no Brasil, você falou que existe um, mas outros projetos no Brasil utilizando o Sim, padrão da BV Rio, eu imagino que já existem alguns, né? E sim. tem mercado? Como é que está? O mercado, ele ainda está prematuro, tem muita coisa ainda para ser feita, ou já está meio esgotado? Queria entender um pouco disso, assim, de oportunidades que ainda existem para esse tipo de geração de projetos e se está tendo liquidez, se a pessoa que for investir nesse tipo de projeto vai conseguir vender, porque gerar o crédito é uma coisa, vender o crédito é outra, né? Exato, exato. É aquilo que a gente comentou desde o início. O mercado é embrionário, né? É embrionário, mas não é um termo muito bom. Tá se formando conforme a gente fala, né? A liquidez depende muito do tipo de projeto, que depende muito do tipo de resina do qual o projeto trabalhou, e depende muito do aspecto social do projeto,
né? Então, se você tem tudo muito claro em termos de que qual que é o teu impacto positivo, socialmente falando, se você trabalhou um tipo de plástico em que praticamente ninguém trabalha, né, que é o caso do flexível, né? Vou dar um outro exemplo. Tem um projeto na Austrália em que eles estruturaram uma atividade de tudo tem, quando você amadurece bananas, você tem um saco plástico que se coloca ao redor para facilitar o amadurecimento. E dada a plantação, tinha-se um passivo ambiental desses sacos plásticos de anos, de décadas. Então, conseguiram estruturar um projeto para fazer a coleta desse resíduo e a reciclagem desse resíduo. Então, é algo bem. Só que o volume é muito pequeno, né? É pequeno ao ponto de você não conseguir gerar crédito suficiente para falar, tem um mercado, está aqui. A demanda, por mais que tenha uma demanda, eu vou conseguir sempre ter o supply, né? Então, é algo que a gente está constantemente aqui tentando entender, né? Liquidez, mercado, conversando com esses grandes geradores, né? Grandes nomes aí do que joga, que vou falar de novo esse termo, mas que o produto está vinculado a plástico e sempre entendendo a questão regulatória, né? Obrigatoriedade e questão reputacional, né? Em termos de meta tal, tá aqui o crédito para te ajudar a cumprir tal meta. Então, eu não vou falar que o mercado fazendo um projeto agora, a venda é garantida, mas tem todo um trabalho relacionado a isso, para que no momento que você estrutura um projeto, o comprador já está sendo buscado desde o início, né? E aí tem muito vinculado ao comprador, normalmente acaba sendo, eu quero um projeto então que dê conta do meu tipo de resina plástica na região que eu tenho operação. Então é difícil a gente pegar um comprador que vai financiar um projeto que do outro lado do mundo, com uma resina plástica que não tem nada a ver. Pode ser que aconteça. Mas eu estou pensando, tipo, diferentes maneiras de pensar no como que esse crédito é vendido, tá? Basicamente isso. Então, o valor do crédito ele é muito importante em termos sociais, de novo. Qual que é o benefício tecnológico, né? Qual o tipo de mercado, de tipo de resina que ele está ajudando. Outro exemplo que eu vou dar também que é interessante. Num processo, por exemplo, em que tem tudo quanto é plástico tido inservível, que aí esse termo explicar até, porque você pega plásticos do 3 ao 7, você tem ali PVC, isopor, flexível, multicamada, tem um monte de plástico que praticamente reciclagem não existe. Então, pega-se esse tipo de plástico e transforma-se em outro produto, né? Você faz um upcycling. Então, o plástico não vira plástico, o plástico vira outro produto. Então, a gente está até trabalhando com um projeto nesse sentido, em que eles pegam esses plásticos de baixa reciclabilidade e transformam em agregado para cimento. Então, você atua aqui num problema ambiental, resíduo plástico, e você supre uma demanda da indústria do concreto, que vai continuar demandando por matéria-prima. Você está fazendo um ganha-ganha dos dois lados, né? Então, e essa atividade como por si só também é elegível para gerar crédito, tá? Então, você deixa de mandar plástico para o aterro e você transforma esse plástico numa matéria-prima para uma outra indústria, tá? Então, você tem diferentes tipos de atividades também. Essa é uma delas pensando no upcycle. Fantástico. Estamos chegando ao fim aqui, Gabriel, um assunto super complexo aí, daria para a gente ficar conversando aqui durante muitas horas. Inclusive, queria convidar até o pessoal que está em casa a se inscrever no nosso curso, né, as Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono, que, apesar desse assunto, créditos de plástico, não ser soluções baseadas na natureza, a gente vai trazer para dentro do curso, né? O Gabriel vai estar ministrando aí uma aula completa, explicando mais os mecanismos, aspectos de adicionalidade, enfim, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais. Eu espero que, na verdade, esse assunto ele evolua muito ao longo do tempo, né, Gabriel? Como você trouxe aqui para a gente, ele é super novo ainda e é uma demanda super importante para a proteção do meio ambiente. Espero mesmo que vocês tenham muito sucesso aí, EcoCircle, a empresa de vocês. E parabéns pela iniciativa, pela caminho, a trajetória que vocês estão percorrendo. E uma última pergunta aqui para fechar, Gabriel, queria que você falasse um pouco dos principais desafios que nós temos e perspectivas futuras aí para fazer essa coisa engatar mesmo, né? Para os créditos de plástico virarem uma coisa comum, os projetos irem para frente, cada vez maior volume de projetos e padrões de alta integridade. Quais os desafios aí, quais os próximos passos que nós precisamos
fazer para ter sucesso? Bom, acho que pensando até numa questão de gestão de resíduo como um todo, né? Acho que a primeira questão é educacional. A gente, e aí dando um exemplo como é que foi comigo lá no Japão, né? Quando eu cheguei no Japão, você não encontra lixeira na rua, né? Até falei, porra, como é que eu vou conseguir aqui achar uma lixeira? Até que eu fui entender, você tem que comprar saquinhos específicos e você é responsável pelo teu resíduo desde casa. Então é uma mentalidade completamente diferente, né? Então trazer esse processo educacional para todo mundo acho que é super válido, né? A gente entender que, ó, colocando aqui na frente de casa, vai para tal lugar. Em esse tal lugar se faz tal coisa, né? Acho que isso é muito importante, pensando em gestão de resíduo como um todo. Na parte de crédito, desafios, alguns, vários aí, mas é muito em função de enforcement, né? Enquanto a gente não tiver uma obrigatoriedade, sempre é um desafio, né? Enquanto a gente não tem, ó, se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer, é um desafio, né? Na minha visão. Até nessa parte, isso seria uma frente. Outra parte seria a parte reputacional. Se eu não fizer, eu entendo que vai ter alguma consequência aqui negativa para o meu negócio, então eu vou fazer. Tá? Então, essas são duas frentes. Um outro ponto, a questão de rastreabilidade e transparência do processo, né? E até de agilidade do processo, né? Então, eu acho que no momento que a gente tem um projeto estruturado, esse projeto pensando em execução, né, design do projeto, execução do projeto, auditoria, e registro do projeto, eu entendo que deve ser, tem que ter uma fluidez mais rápida, tem que ser algo mais rápido, mais digitalizado, por exemplo, né? Então, é uma coisa a gente esperar 2, 3 anos para sentir, ver o resultado de um projeto que já aconteceu antes. Então, como é que a gente consegue estruturar o mercado sendo que demora tanto, né? Tem essa morosidade, né? Então, mas eu acho que a gente vem no mercado, tem muitas iniciativas de digitalização que vão ajudar muito nessa frente, né? E aí, crédito carbono e crédito plástico também, né? Acho que pega todos os ativos aí. E aí, acho que no plástico é muito pesado essa parte de rastreabilidade, né? Eu quero entender exatamente de onde está vindo esse resíduo plástico. Então, o comprador do crédito, ele vai saber que naquela tonelada ele ajudou tal pessoa em tal região, de tal resina. Então, se tiver alguma coisa mais de prontidão para demonstrar tudo isso, né, isso também é muito interessante. Então, transparência é um desafio, a acessibilidade é um desafio, mas a gente já vê iniciativas acontecendo que estão trabalhando isso, né, com toda a parte de digitalização. E educação, né, como eu comentei de início. Isso é a base de tudo, né? Senão, educação e exposição, né? Por isso que a gente está aqui conversando a respeito também, né? É um mecanismo novo, né? Se sabe muito a respeito. Então, quero trazer a ideia aqui para o Brasil e me coloco total à disposição para expor, conversar, discutir, argumentar, ou rever meus próprios entendimentos, para fazer com que esse assunto cresça e consiga realmente resolver o problema, né? Que no final do dia é essa a nossa intenção aqui, né? Resolver um problema, né? Através dessa criação de um mercado. Perfeito. E para finalizar aqui, Gabriel, fala um pouco lá na EcoCircle, o que que vocês fazem exatamente, se alguém tiver interessado em entrar em contato com vocês, que tipo de serviço vocês prestam, consultoria? Nós temos um projeto, uma frente de consultoria na parte de análise de elegibilidade técnica para projetos de crédito de plástico, que a gente também considera a viabilidade financeira do projeto, se ele para de pé ou não com a venda do crédito. Então, nesse contexto, a gente também busca já compradores, a gente estrutura todo o projeto do começo ao fim. Uma vez que a gente garante que existe elegibilidade e viabilidade, a gente entra na execução do projeto em si. Tá? Então, essa é uma frente. Outra frente que a gente está desenvolvendo com o passar do tempo, conforme a gente se expõe e conversa, é estruturar uma outra metodologia, né, muito com parceiros, que ainda está em processo, então, até no curso, vou conseguir expor um pouco mais sobre essa frente, estruturar metodologias em que a transparência e a rastreabilidade esteja mais evidente. Tá? Então, a gente desenvolve projetos, estamos com um braço que desenvolve metodologias, e também a gente tem toda uma estrutura de SG, no sentido de SG empresarial, né? Essa questão corporativa, de como diagnosticar e adequar empresas a um pensamento SG na prática. Inclusive vinculado ao plástico, né? Porque
Me vinculado ao corrija, plástico, claro. me corrija se eu estiver errado, Gabriel, mas eu entendo que o crédito de plástico, né, ele entra como um mecanismo de incentivo para iniciativas que eventualmente ainda são difíceis, né? Como você falou, reciclagem de alguns plásticos que ainda não estão sendo considerados, ou mesmo diminuir e fazer um equilíbrio da resina reciclada com a resina virgem, mas ao mesmo tempo eu vejo que algumas empresas, dentro desse princípio de ESG, já estão querendo, dentro da sua cadeia, ter uma destinação correta, ter uma origem também mais adequada do plástico, seja virgem ou reciclado, e não necessariamente isso entra no universo do crédito de plástico, né? Eu acho que muitas empresas conseguem se adequar ou melhorar as suas práticas com mecanismos aí, com ações que não necessariamente estão vinculadas diretamente a crédito de plástico. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz total sentido. A gente acaba diferenciando mais no momento de expor o escopo de atuação. Mas na prática, no momento que você está estruturando um projeto de crédito de plástico, você vai olhar questões de governança, você vai olhar questões trabalhistas. Então, querendo ou não, é um diagnóstico ESG também, e vice-versa, né? Então, no momento que você tem uma empresa, uma recicladora, se for ver, no momento que a gente faz o início do projeto de crédito plástico, é um diagnóstico ESG, né? O que você já tem feito nessa questão social, né? Como é que você trata aqui os seus trabalhadores? Qual que é o tipo de informação que você tem daquele que te fornece, né? Do sucateiro que te fornece. Então, tudo isso é exatamente esse ponto que você trouxe, Danilo. Ele se confunde, né? Então, o crédito acaba vindo mais como, ó, uma vez que a gente conseguiu aqui verificar que você está alinhado de acordo, vamos trazer esse incentivo de fora, né? Mas esse pente fino, esse raio-x de identificar gaps e oportunidade de aprimoramento, e implementar, é feito nas duas frentes, tá? Perfeito. Então, a empresa eventualmente que aborda vocês, que quer melhorar o manejo do plástico dentro da cadeia dela, não necessariamente ela vai comprar ou gerar créditos. Ela pode ser um comprador, pode ser um desenvolvedor de projetos, mas eu entendi que o desenvolvedor de projetos, na verdade, quem são os desenvolvedores? Quem é que gera o crédito? Quem que é a pessoa? Eu queria entender assim dos diferentes atores, dos potenciais clientes que vocês têm. Quem que é a pessoa que vai te abordar para desenvolver um projeto de crédito? Quem que é a pessoa que vai te abordar para comprar crédito? E quem que é a pessoa que vai te abordar para falar, ó, não é bem crédito que eu quero, mas é uma questão de alinhar, fazer um inset dentro da minha cadeia. Faz sentido isso? Faz sentido. No primeiro ponto, quem que desenvolve, né? A gente pode ter o reciclador capitaneando essa frente. Então, o reciclador ele acaba sendo aquele que, pela estrutura que ele já tem, ele consegue desenvolver atividades de coleta vinculado àquele material que ele vai receber. Então, pensando num projeto de crédito, que na prática é a atividade dele do dia a dia, ele acaba sendo aquele com quem a gente interage de maneira mais frequente, né? Então, pensando num projeto de reciclagem, né, que invariavelmente traz o processo de coleta. Esse poderia ser um ente capitaneando o desenvolvimento do projeto conosco, né? E o outro seria a parte de coleta somente. A gente pode ter um projeto de coleta em que é destinado a um reciclador, né? Ou que é destinado ao local apropriado, né? Pegando aquela definição lá que a gente comentou do como é que a Verra funciona. Então, são essas duas frentes, um reciclador ou um coletor que tem essa permeabilidade perante tanto antes dele quanto depois, tá? Qual que era a segunda pergunta? O segundo é a pessoa que quer comprar o Ah, crédito, tá. e o terceiro, na verdade, a pergunta é uma só toda, né? E o terceiro seria aquela pessoa que talvez não quer nem gerar e nem comprar, mas quer, então, de alguma maneira, fazer um Uma inset, eficiência, quer efi- melhorar a eficiência. do manejo de plástico dentro da empresa, né? O segundo, no sentido de comprador, seriam justamente essas empresas que têm a pegada de plástico calculada, sabe quanto coloca no meio ambiente, de novo, quanto coloca no mercado e pode se parar no meio ambiente ou não, e então ela quer tomar alguma medida em relação a isso, né? Então ela quem sabe tem a pegada de plástico, tem as metas e quer fazer esse offset. Então é um grande comprador, um potencial comprador, tá?
E tem essa terceira frente que é no sentido de eficiência, né? Então, dado que o crédito ele vem como uma estrutura de eficiência em toda a cadeia, né, a gente consegue aplicar o mecanismo sem necessariamente chegar a pedir crédito no sentido de buscar auditoria, de buscar mercado. Então, que aí entra um pouco mais nessa parte do ESG que eu comentei. Então, como é que a gente consegue ter essa melhoria de eficiência, no sentido de operação, eficiência operacional mesmo, sem necessariamente ter o crédito vinculado, né? Se tem elegibilidade, a gente consegue pedir o crédito, e aí sim tem os custos atrelados ao auditor, né, ao registro e à emissão do crédito, tem uns custos a mais, mas acaba sendo uma opção, né? E aí você tem essa questão, é uma opção que muitas vezes, quando a gente faz a viabilidade financeira, acaba sendo a opção de escolha, né, porque compensa-se pagar auditor, registro, emissão, com a venda do crédito. Tá? Então, não sei se ficou claro, ou foi muito Então, sim. prolixo. Não, Ficou? foi ótimo, tá ótimo. Então tá bom, Gabriel. Eu queria agradecer, cara, a sua disponibilidade aí, tanto para o podcast, agora para entrar como docente do nosso curso aí, o apoio, né? Desde que a gente se conheceu na conferência de clima e carbono do ano retrasado, não foi nem do ano passado, que a gente vem amadurecendo aí essa participação de vocês. Queria desejar aí todo o sucesso para vocês e tamo junto na caminhada aí. Obrigado, Danilo. Estamos totalmente junto aí. É um prazer estar aqui expondo e conversando e sendo questionado e querendo trazer essa ideia para cá, né? É algo que já acontece fora do Brasil, mas não tem por que não acontecer aqui, porque a gente tem resíduo de monte, né? Nível Brasil, imagina nível global, sabe? Quando você começa a se meter a cara nisso e perceber, aí eu comecei a prestar mais atenção na quantidade de resíduo que eu tenho aqui em casa. Sou eu e minha namorada, duas pessoas. Cara, isso é uma casa. Você pega a rua, você pega o quarteirão, você pega o bairro. É muito resíduo. É muito resíduo. Você fala, o que está sendo feito com isso? A parte orgânica, tá? Vocês estão fazendo compostagem? Não necessariamente. A parte inorgânica, estão reciclando? Duvido. Então, você começa a prestar mais atenção nisso. Então, tô divergindo um pouco, mas agradeço o espaço de novo, Danilo. É um prazer enorme. Tô aqui aberto a qualquer conversa e vai ser um prazer também participar das aulas aí como docente. Obrigado mesmo. Maravilha, a gente que agradece. Essa questão que você trouxe, né, já tem um outro universo de geração de créditos vinculados a aterros sanitários, né, que a gente também quer trazer aí em breve, tanto como podcast para dentro do curso. Então é isso, vocês que estão aí assistindo, ouvindo a gente, muito obrigado também e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.